Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desafio do Tempo Presente. Mais uma vez nós queremos te convidar a olhar para o céu, respirar com calma e separar um tempo para estar com as suas pessoas queridas. Enquanto você toma um chá, um café da tarde, poder conversar sobre as belezas da vida, sobre a graça de Deus. Nós queremos te convidar a vencer os desafios desse tempo presente em que nós vivemos, oferecendo um presente muito valioso, a sua presença. Logo no início da nossa gestação, eu escrevi uma cartinha. Assim que eu soube que seria um menino, eu escrevi uma cartinha para o nosso filho. E uma das coisas que eu disse ali foi que ele chegaria em um mundo cheio de problemas, cheio de dores. Eu sei que não parece algo muito inspirador para se dizer para um bebezinho que ainda não nasceu, mas é a verdade. A verdade é que por vezes os nossos corações se cansam dos problemas da vida, da maldade, da distorção dos valores do nosso tempo presente. Existe uma história que eu gosto muito, e vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre histórias, como eu tenho falado aqui, que é a história do Senhor dos Anéis. E no primeiro livro, A Sociedade do Anel, existe um trechinho que eu já falei em muitas palestras por aí, em muitos textos, porque eu acho que ele resume uma grande verdade sobre a nossa vida. É aquele momento em que o Frodo está descobrindo tudo que envolve a questão do anel, e ele diz para o Gandalf que ele gostaria que isso não tivesse acontecido na sua época. E a resposta que ele recebe é a seguinte: eu também, disse o Gandalf, como todos os que vivem nesses tempos. Mas a decisão não é nossa. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Eu gosto muito dessa frase e ela me faz refletir em muitas questões importantes. E ela me lembra um outro texto de um livro muito mais maravilhoso, muito mais importante, que é a Palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, depois de fazer diversas exortações e lembrar as pessoas como nós devemos viver de forma bem prática, com conselhos e direções muito práticas, o apóstolo Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, nós temos consciência de que não é só agora, né? Mas os dias são maus. A questão é, o que nós fazemos com o tempo que nos é dado? Como nós enfrentamos tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor? Então, nessa cartinha que eu escrevi para o Henrique, eu disse para ele assim, mas olha, apesar de todos esses problemas do mundo em que nós vivemos, você logo vai descobrir que este mundo também é cheio, repleto da maravilhosa graça de Deus. Porque quando os nossos olhos, já cansados, prestam um pouquinho de atenção, nós conseguimos perceber, enxergar o amor e a bondade do Senhor em diversos detalhes. E eu escrevi dizendo ao nosso filho que uma das formas pelas quais ele perceberia o amor de Deus seria no carinho, no cuidado das pessoas que nos cercam. Você já percebeu como o nosso coração se enche de uma profunda gratidão quando você é alvo do cuidado de alguém, de um ato de gentileza, de um ato de bondade, mesmo que seja por uma pessoa que você nunca viu na sua vida? São aqueles pequenos gestos que no meio da correria, no meio do caos, fazem a nossa alma sorrir. Enquanto todos vivem apressados e focados em tantos compromissos, tanto para se fazer, que presente maravilhoso é quando alguém consegue oferecer um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua atenção e vencer essa aridez da nossa vida estando presente. Então, é por isso que nós chamamos esse desafio de desafio do tempo presente, porque nós consideramos os desafios desse tempo em que nós vivemos, o tempo presente, e consideramos que parte da nossa luta, parte da nossa forma de enfrentar tudo isso é buscando viver de forma sábia e oferecendo o presente da nossa presença real, presença de verdade,
na vida daqueles que estão perto de nós. Bom, existem muitas formas de se estar presente na vida das pessoas e durante esse desafio nós vamos falar sobre algumas delas que, embora sejam simples, fazem muita diferença. Mas existe uma que nós gostamos muito aqui. É quando você para um tempo para conversar sobre Deus, sobre a vida, sobre como os princípios dele direcionam a nossa caminhada, direcionam o nosso coração e tornam tudo mais leve até, mais belo. É quando você para compartilhar com alguém, tomando um café ou um chá, sobre pensamentos e atitudes que nos conduzem a essa sabedoria. E é por isso também que nós aqui, no Educar com Sapiência, amamos as belas histórias. Aquelas histórias que falam sobre dilemas da vida, mas também sobre coragem, sobre fé, sobre humildade, sobre força para enfrentar as diversidades. Histórias que nutrem a nossa imaginação moral e enriquecem a nossa vida. Bem, nós estamos agora em um tempo de preparo, um tempo de espera, um tempo muito diferente na nossa vida aqui como família. E enquanto pensávamos sobre tudo isso, sobre as necessidades que nós temos nesse momento específico da nossa vida e os desafios que nós vemos na vida de muitas pessoas, sejam famílias, professores, avós, quem está buscando viver de forma mais sábia o tempo presente, nós decidimos criar um projeto especial para esse período, essa época aqui. Alguns de vocês devem se lembrar que por um período de quase 3 anos, o Paulo e eu trabalhamos no projeto Volta ao Mundo, em família, né? E que a cada mês a gente buscava uma nova história de um lugar do mundo diferente e trabalhávamos em um material que incentivasse as conversas sobre virtudes e sobre a cultura e as questões referentes àquele país ou àquele lugar. E eu confesso para vocês que algumas dessas histórias eu trabalhava na tradução em lágrimas, porque existem histórias muito bonitas e que falam muito ao nosso coração e às questões que nós vivemos. Uma delas eu vou mostrar já para vocês aqui como está, porque hoje nós transformamos, esse é o nosso novo projeto, transformamos essas histórias em uma coletânea para você que gosta de ler histórias, pensar sobre a vida, conversar sobre virtudes e sobre o Senhor. E uma delas é essa, o mascote do acampamento. Essa história nós escolhemos para o período de ação de graças, em um dos anos. Ela é uma história dos Estados Unidos, um país que está muito ligado com essa data do Dia de Ação de Graças. E eu achei muito, muito linda na época e continuo achando agora, porque é sobre um casal que o marido era lenhador e estavam passando por uma fase mais complicada da sua vida. Ele não encontrava trabalho e estava um inverno muito rigoroso e a esposa estava prestes a ter bebê. E quando eu li essa história eu me emocionei muito, porque ela é uma história sobre a providência divina e sobre fé, sobre confiança, sobre esperança, mas também sobre como nós podemos ajudar uns aos outros nos nossos desafios, nas nossas dificuldades da vida. E assim nós temos aqui histórias que são profundas, outras são divertidas e engraçadas, outras são imaginárias e cheias de fantasias, porque cada uma delas é de uma cultura específica, de um local específico do mundo. Mas todas nós fizemos um trabalho muito intenso de busca por histórias que valorizem os princípios nos quais nós cremos, princípios que nós defendemos. E essa busca pela riqueza de uma história que não seja só um ensino moral, mas seja algo profundo, algo belo, algo que realmente nutre a nossa imaginação. Então, hoje nós temos 2 convites para você. O primeiro é que você participe do desafio do tempo presente, buscando ideias e sugestões em tudo isso que nós vamos passar durante o desafio, para estar mais presente de verdade na vida das pessoas com quem você se importa. E o segundo é que você nos ajude a compartilhar essa coletânea que nós criamos aqui, histórias e virtudes ao redor do mundo, que ficou muito legal. Você pode ler direto no celular, nem precisa imprimir. Você clica no nome da história aqui no índice e ele já abre imediatamente.
você já consegue ler rapidinho ali onde você está. Rapidinho sim, né? Você consegue acessar rapidinho, mas as histórias não são curtinhas, são histórias que levam às vezes uns 10 minutos de leitura juntos ali. E você pode nos ajudar a espalhar essa ideia de que nós podemos desfrutar de momentos juntos, inclusive por meio de histórias. Por que não sentar para tomar um café da tarde, uma vez por mês, uma vez por semana, ler uma história diferente, conversar, porque no final de cada história nós colocamos um pequeno guia de reflexões e conversas sobre as virtudes cristãs que nós podemos encontrar ali e fazer parte desse momento da história da nossa família também. É verdade que existe muito barulho, existem muitas vozes ao nosso redor, existem muitos problemas, alguns que tentam nos afastar do Senhor, nos afastar dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Mas é verdade que nós podemos escolher o que fazer, decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Escolher remir o nosso tempo e buscar viver de forma sábia, buscar viver de forma que agrada ao nosso Deus, nos tornando presentes também na vida uns dos outros. Esse é então o nosso desafio, o desafio do tempo presente. Nós convidamos você a participar. Vou deixar na descrição, aqui embaixo, os links para que você saiba como participar do desafio, como saber mais sobre esse material que nós criamos, essa coletânea de histórias, e como você pode compartilhar também com seus amigos essa ideia. E desde já, muito obrigada por estarem aqui, por se fazerem presentes na nossa vida, acreditarem e apoiarem o nosso trabalho e nos agraciar com o seu tempo, com a sua presença, enquanto nós trabalhamos aqui também para ajudar e produzir os materiais, as formações e os recursos para ajudar vocês. Que Deus abençoe. Nos vemos em breve. Dá uma olhadinha nos links aqui embaixo e vamos lá.